Começa agora mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Cronópios, no escritório do Cronópios em São Paulo, Alexandre Stout. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui, Alexandre. Prazer. Tudo bem? Tudo e você? Então, Ale, você é jornalista, você é escritor. O que você é? Eu sou escritor. Eu sou jornalista também, mas desde criança, eu acho que desde 15 anos, eu sei que vou escrever. O seu negócio é mexer com palavras. Eu percebi que o negócio era palavra ficção. Eu fui um menino de biblioteca. Daí todo mundo fala isso, né? Esses ratinhos de biblioteca, sim. Né? E quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei entre letras e jornalismo. Daí eu vi no jornalismo uma possibilidade de escrever e ganhar dinheiro. Tá, na letras, depois eu vi que isso não é verdade também. Não é muito verdade, né? Sim. Você está lançando um livro, né? Esse livro foi lançado no ano passado. Eu ainda estou trabalhando na divulgação dele. É um livro que começou com uma pesquisa histórica, né, sobre meu avô, que morreu em 1946. Tá. Meu avô, é esse daqui. Quem que é? Esse aqui. Ele era flautista dessa banda de jazz no interior de São Paulo e dono da funerária da cidade, a minha cidade, Espírito Santo do Pinhal. Ele é dono de funerária e flautista de uma banda de jazz. Sim. Não era bem uma banda de jazz, era uma banda de chorinho, mas na época era moda, né? Banda de jazz. A música americana estava invadindo o mercado brasileiro. Então eles colocavam nomes. Tudo era assim, jazz band, coisa assim, enquanto na verdade eles tocavam chorinho. E era na época da guerra, da Segunda Guerra. Foi na época da guerra. E o livro começou com uma pesquisa sobre o período e sobre a banda, só que na família do meu pai todo mundo é falecido, todo mundo já morreu. Então eu peguei alguns trechos da história e ficcionei. Então, é engraçado, você fala que isso é um romance, mas você usa nomes reais, né? São nomes reais, e é baseado na sua família. Sim. Como que pode ser um romance se é um nome real, que é baseado em fatos reais? Sim, eu peguei o nome de todo mundo, da família, do meu avô, da minha avó e dos filhos. E a partir daí, de alguns traços da história real, eu inventei um passado para eles. E você acha que isso, inventar um passado às vezes pode ser mais real do que o fato, né? Sim. O que você acha disso? Algumas pessoas da minha cidade, depois de lerem o livro, eles foram até o cemitério para tentar encontrar alguns traços da história. Inclusive, no fim do livro, eu inventei uma lápide para o meu avô. E as pessoas vão lá procurar e não tem, porque é inventado, né? Agora, alguns primos, eles ficaram bem bravos assim com a minha atitude de inventar algumas coisas. E minha avó, no livro, ela é meio chatinha. Ela é meio enjoadinha. E eles não gostaram muito. Não? Ela não era. Eu morei com ela quando era criança. E ela não era não, mas ela não gostava desse... Do meu avô músico. Ela não gostava dele. Ela não gostava. É verdade, começa assim, sim, com ela reclamando aqui, né? Ela reclama o tempo inteiro. O livro é um pouco a fábula da formiga e da cigarra recriada. Isso. O meu avô, ele é a cigarra e minha avó é a formiga. Por isso que ele era criticado pela sua avó sempre, né? Como, sim. Né? É um artista, né? O artista é incompreendido. Exato, sempre, né? Um artista na Segunda Guerra, né? Então, judeu, alemão, então ela queria escondê-lo. Ele era judeu? Era judeu. E alemão? Descendência judaico-alemã. No comecinho você coloca a notícia real, né, do jornal, né, da nota de falecimento do seu avô. Né? Exato. Ele era uma pessoa querida na cidade, né, então tem uma matéria, tem até uma linguagem da época muito engraçada, interessante. É a notícia real. É a notícia real que está reproduzida aqui, né? Que saiu no jornal na época. E é um dos únicos documentos que eu tenho sobre o meu avô. Tá. E é um texto meio rebuscado, né? Não consigo entender direito esse texto. Não, é rebuscado, é meio interiorano, assim, é bem engraçado.
apesar de ter morado com a minha avó, a esposa dele, né, durante a minha infância, ela não contava muito sobre ele. E eu também era muito pequeno, me esqueci de perguntar. E quando essa história bateu em mim, eu falei, nossa, eu preciso saber dessa história. Minha avó já havia morrido, minhas tias, meu pai. Então eu falei, e agora, como eu vou? A pesquisa, eu comecei perguntando... Você começou como jornalista pesquisando? Comecei. Né? Comecei como jornalista. Trabalho de jornalista, né? Pesquisando. Sim. Falei com alguns historiadores da cidade. Alguns se lembravam do meu avô. Contaram alguns traços que nos anos da guerra ele fazia pão e dividia para algumas pessoas na rua. Algumas coisas assim estão no livro, mas a grande parte é assim, viagem mesmo, eu inventei. Eu falei, bom, eu não tenho a história, eu vou inventar a minha, o meu avô. E quem é o seu avô? Quem é essa figura? Meu avô é um poeta, sonhador, uma pessoa que, apesar de ter um emprego duro da funerária, ele tinha esses momentos de diversão, que era sair com os amigos para tocar chorinho, tocar nos bailes, nos casamentos da cidade. Ele também tocava no cinema. Na época, os filmes eram mudos. Olha. E ele tocava em todas as sessões. E como é que... Você estudou sobre a Segunda Guerra, né? Como é que foi a Segunda Guerra para o Brasil? A gente é bem periférico, né? Sobre a Segunda... Sim, né? mas a Segunda Guerra ela atingiu um pouquinho o interior de São Paulo, pelo menos a minha cidade, pelo que me disseram enquanto eu estava fazendo as pesquisas, faltou dinheiro, faltou pão, faltou carne, as pessoas iam fazer compra e os comerciantes devolviam caixinha de fósforo como troco. O que diziam na minha cidade na época, pelo que eu levantei, é de que havia um campo de concentração em Jundiaí. Para alemão, para japonês, para italiano, né? Toda do eixo lá. Exato. E a grande questão da minha avó no livro era tentar esconder o meu avô, já que ele era judeu. E ela, descendente de italiano, ela queria escondê-lo. Porque acho que o Getúlio Vargas era simpatizante do Hitler antes, né? Antes do Brasil entrar na guerra, né? Acho que é por isso. Sim, pode ser. O Getúlio aparece bastante no meu livro também. Aparece, né? Esse aqui é o primeiro livro, é independente, né? É o primeiro livro. Como é que você fez? É independente. Um amigo ajudou com um pouco de dinheiro, o outro fez a capa. Na brodagem. Foi assim. E agora a gente estava conversando, você conseguiu... Como é que chama? Aquela que você vai fazer um segundo livro, você está fazendo um segundo livro já, né? E você conseguiu um apoio do Ministério, Sim, né? Eu ganhei o edital da Secretaria de Cultura do Estado. Do Estado de São Paulo, né? Para o segundo livro, que está pronto, mas agora ele está na gaveta. Do que versa seu segundo livro? Usando a palavra do jornal do anterior aqui. O que versa seu antigo livro, o seu novo livro? O livro vai falar um pouquinho sobre a história de um funcionário público da minha cidade. É um cara meio enjoadinho e... Ele existe? Não. Esse é completamente ficção. Esse não vai ter nada de... Esse aqui é legal, esse embaralhamento que você faz, esse emaranhamento, não? Sim. Entre realidade e ficção. E os dois... A ficção acho que fica maior, é mais real do que a realidade, né? Sim. Eu acho bacana esse processo. E esse outro não vai ser. O segundo é completamente ficção. O livro começou com uma pesquisa real, que foi uma pesquisa no asilo da minha cidade. Quando criança, eu frequentei muito esse asilo com a minha avó, que é personagem desse livro. Eles faziam caridade nesse asilo e todo domingo nós íamos para lá falar com os internos e assistir a missa e passar o almoço com eles. Então começou como uma pesquisa desse asilo. Eu até pensei em fazer um livro-reportagem com alguns moradores, mas daí eu vi que o livro-reportagem não ia dar conta do que eu queria falar. Então eu inventei um personagem
que é esse funcionário público que todo dia, fim de expediente, ele se senta na praça da cidade com um livro aberto, e daí um belo dia, chega um ex-interno desse asilo, ele, não sei se ele fugiu ou se ele recebeu alta, senta com ele no banco e conta a história para ele. Que bacana. E é esse cara... Parece um filme, não? É o funcionário público contando a história do outro. Que legal. A história do livro é essa, o livro tá ainda pronto, não tem nome. Tá pronto? Tá pronto e ele tá na gaveta. Não tem nome ainda? Não. Fala um nome provisório pra gente depois conferir se é esse mesmo, daqui a um tempinho. O nome é... Provisório. O provisório é Um Lugar para se Perder. Não sei se vai ser esse ainda. Um lugar para se perder. Sim. Legal, né? Mandem sugestões. Mandem sugestões. Gostaram, não gostaram? Né? Eu fiz uma lista de 10 nomes e daí esse que eu te falei agora é assim, eu tô Tá acalentando. Tô acalentando. Quero perguntar para alguns amigos, quero antes de tudo gostei, deixar o livro dentro da gaveta, quero dar uma decantar as palavras, é uma coisa que eu não fiz com esse. Tá. Se eu fosse lançar esse livro hoje, eu faria um pouquinho diferente. Eu acho que eu o lancei meio estabanado, assim, acho que ele merecia ter uma edição um pouco melhor, ele não teve um trato, né? Assim, não passou pelo preparador, né? Mas eu gostei. Que é o que as editoras têm. Eu gostei da narrativa, tá bem bacana, tá bem legal mesmo, eu gostei. Mas eu acho um livro legal, simpático. É um filme quase, né? Então, a gente vai lendo e vai imaginando aquela... E é legal que da Segunda Guerra você tem umas referências de filme, sim, né? Então o que entra na sua cabeça são uns filmes, meio preto e branco, né? Sim. É um livro em preto e branco. É um livro, né? Em preto e branco, é verdade. Tem um cineasta que o leu e gostou muito e que ele... a gente está em discussões para fazer um filme? Para fazer o filme. É o Rubens Xavier. É um cineasta que eu gosto bastante. Ele fez A Guerra dos Vizinhos com a Eva Vilma. E a gente está conversando, espero que... Eu acho que ele vai fazer esse projeto porque ele gostou muito, ele sempre me procura. Como é que é o seu trabalho como jornalista? Você trabalha em jornal, você trabalha freelancer? Eu sou freelancer. Eu sempre fui jornalista da área cultural e da área de comportamento, até que um dia num jornal onde eu trabalhei, uma pessoa descobriu que eu já havia trabalhado em cozinha e daí falou, não, você vai escrever sobre comida. Então, mas assim, você estava aqui, jornalista. Sim. Aí como é que você apareceu na França? Eu estava cansado do jornalismo, de trabalhar em jornal, aquela loucura de redação. Daí apareceu a oportunidade de ir para a Inglaterra e para a França. Para a Inglaterra primeiro? Sim. Fui e daí vi lá, eu tinha facilidade com comida, com gastronomia, apesar de eu ter sido uma criança de biblioteca, como eu te falei. Eu tive convívio com uma tia na minha infância, personagem do livro também, a Lia. Que ela te estragou com comida boa, né? Ela era boleira. Ela era boleira e eu passei a infância com ela e ao redor da mesa dela vendo ela fazer bolo e aprendi a fazer bolo com 7, 8 anos de idade. Opa, vamos fazer um daqui a pouco, lá depois da entrevista, vamos fazer um bolo lá ali na cozinha do Cronópolis. Vamos lá. E daí eu gosto, sou curioso com a história da gastronomia, né? Nem tanto com os chefes, com a história dos chefes vaidosos. A história com eu gosto da história da gastronomia. Massa, né? O que eu gosto é de pesquisar, né? A história da gastronomia, a cultura humana começou com a gastronomia, com a culinária, fogo, né? Começou quando dois neguinhos lá puseram arrastaram uma madeira num pedaço de pedra e viram que dali saía fogo, assim começou a cultura humana. A transformação da comida. Na comida. O que o fogo faz? O fogo transforma, né? O fogo transforma. Quebra a coisa, ele solda a coisa, né? Dissolve cozinha, deixa mais mole. Então legal. É esse meu interesse. Eu me lembro de umas épocas em que eu lia na rua, às vezes eu pegava o livro e lia na rua andando assim. E algumas pessoas falavam, olha o louquinho do livro. Eu lembro que uma pessoa chegou a falar toda cidade do interior tem um louquinho, você era um desses, o louquinho do livro. Ale, muito obrigado por você ter vindo aqui, foi um prazer te receber, volte mais vezes. Prazer é meu. Vem tomar café e vem fazer aquele bolo aqui com a gente.
tá bom?